Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao DRN Audiolivros. Se inscreva no nosso canal aí para dar uma força pra gente. A gente tem bastante audiolivros aí. Sempre procuramos adquirir mais e trazer. Se você quer um livro específico, deixe nos comentários aí. Eu tento ir atrás assim que possível. Se gosta do nosso trabalho aí, deixa o like. Se quiser dar um apoio pra gente também, temos Pix, seja membro. Fica tudo aí na descrição do canal ou na descrição dos vídeos também. E vamos lá, vamos para mais um capítulo. Capítulo 2. A visita. Mas Rinten, ao longo dos séculos antes de Rand, outros homens haviam alegado ser o dragão renascido. Nos últimos anos, houvera uma epidemia de falsos dragões, alguns de fato capazes de canalizar. Um deles era Masrinten, que reuniu um exército e destruiu o sal da Aia antes de ser capturado. A expressão de Bashir não se alterou, mas ele agarrou o cabo da espada com tanta força que os nós de seus dedos ficaram brancos. Se escutarem tiro, porque está tendo um tiroteio aqui do lado, ou perto. Tumádio o encarava, à espera de ordens. A fuga de Tem, a caminho de Tarvalon, para ser amansado, era o principal motivo pelo qual Bashir fora até Andor. Era essa a extensão do medo e do ódio que Saldaía sentia por Masrin Tem. A rainha Tenobia mandara Bashir levar seu exército atrás do homem aonde quer que ele fosse, pelo tempo que fosse, para garantir que Tem jamais atormentasse Saldaía outra vez. As donzelas permaneceram paradas e serenas, mas aquele nome se espalhou entre os andorianos como uma tocha tirada na grama seca. Arimila estava sendo ajudada a se levantar, mas revirou os olhos outra vez e teria desabado de novo se Karinde não a tivesse amparado a meio caminho do chão de pedras. Elegar cambaleou para trás por entre as colunas e se curvou, vomitando audivelmente. O restante arquejava em pânico, levando lenços à boca e agarrando os punhos das espadas. Até mesmo a impassível Karinde umedecia os lábios em um tique nervoso. Rand tirou a mão do bolso do casaco. A anistia, lembrou. E os dois saudaianos lhe lançaram um olhar longo e inexpressivo. E se ele não tiver vindo pela sua anistia? Perguntou Bashir, depois de um instante. E se ele ainda alegar que é o dragão renascido? Os andorianos se mexeram nervosamente. Ninguém queria estar a milhas de distância de onde o poder único poderia ser usado em um duelo. Se ele achar isso, respondeu Rand com firmeza, vou desiludi-lo. Rand levava no bolso o tipo mais raro de engreal, um feito para homens. Era uma escultura de um homenzinho gordo portando uma espada. Por mais forte que Tem fosse, não tinha condições de enfrentar aquilo. Mas, se ele tiver vindo pela anistia, eu a concedo, assim como a concedi aos outros. Fosse lá o que Tem tivesse feito em Saldaía, Rand não poderia se dar ao luxo de rejeitar um homem capaz de canalizar. Alguém que não tivesse necessidade de ser instruído desde os primeiros passos. Precisava de um homem desses. E não rejeitaria ninguém que não fosse um abandonado, a não ser que fosse forçado a isso. Demandred e Samael, Semirhage e Misaana, Asmodean e... Rand forçou-lhe o Sterling a recuar. Não podia se dar ao luxo de se distrair. Bashir fez outra pausa antes de falar, mas por fim assentiu e soltou a espada. Sua anistia persiste, é claro. Mas escute bem, autor. Se Tem puser os pés em Saldaia outra vez, não vai sair vivo. Há lembranças demais. Não há ordem que eu possa dar, ou mesmo Tenub em pessoa, que vai impedir isso.
Vou mantê-lo longe de Saldaia. Ou Tem for até lá para se submeter a ele, ou seria necessário matá-lo. Em um gesto inconsciente, Rand tocou o bolso, comprimindo o homenzinho gordo por baixo da lã. Vamos recebê-lo aqui. Tumad encarou Bashir, mas o breve aceno de cabeça do marechal-general veio tão ligeiro que a mesura do barbudo ficou parecendo resposta à ordem verbalizada. Um lampejo de irritação passou pelo rosto de Rand, mas ele nada disse, e Tumad se afastou depressa, naquele caminhar meio gingado. Bashir cruzou os braços diante do peito e permaneceu parado com um dos joelhos dobrados. A imagem de um homem à vontade. Aqueles olhos escuros e oblíquos, fixos na direção pela qual Tumad saíra, exibiam um retrato de um homem com o desejo de matar. O roçar de pés recomeçou entre os andorianos. Meias passadas existentes se afastando, depois retornando. Pelo modo como respiravam, o grupo parecia ter corrido milhas. Vocês podem ir, anunciou Rand. Eu, de minha parte, continuarei ao seu lado, começou Lir, ao mesmo tempo que Nayan dizia rispidamente. Não vou fugir de... Rand cortou os dois. Vão. Os nobres queriam demonstrar que não tinham medo, ainda que estivessem prestes a borrar as calças. Queriam fugir, abandonando o que lhes restava de dignidade que ainda não haviam atirado aos pés de Rand. Era uma escolha simples. Ele era o dragão renascido e ganhar sua aprovação significava demonstrar obediência. E obediência, nesse caso, significava fazer o que eles realmente queriam. Com uma onda de mesuras profundas, reverências com saias completamente estendidas e murmúrios apressados de com sua permissão, Milord Dragão. Às suas ordens, Milord Dragão. Os nobres saíram, não exatamente correndo, mas andando mais depressa que podiam, sem parecer que estavam correndo. E na direção oposta de Tumad. Sem dúvida não queriam arriscar um encontro fortuito com Mazrin Tem, que se dirigia para o pátio. A espera alongou-se no calor. Demorava para conduzir um homem pelos amplos corredores desde os portões do palácio. Mas assim que os andorianos saíram, ninguém se mexeu. Bashir manteve o olhar fixo no ponto onde Tem surgiria. As donzelas vigiavam tudo, mas era sempre assim. E ainda que parecessem prontas para velar o rosto em um instante, também era sempre assim. Exceto pelos olhos, aquelas mulheres poderiam muito bem ser estátuas. Enfim, o som de botas ecoou pelo pátio. Rand quase tentou agarrar Saidin, mas se conteve. O homem perceberia que ele estava de posse do poder no instante que adentrasse o recinto, e Rand não podia se permitir parecer temê-lo. Tumad emergiu primeiro sobre a luz do sol que invadiu o ambiente, logo seguido de um homem de cabelos pretos e altura bem acima da média, ostentando o rosto escuro, os olhos oblíquos, o nariz adunco e as maçãs do rosto proeminentes, bem característicos do povo de Saldaia. Embora estivesse de barba feita e se vestisse como um mercador andoriano que já fora próspero. Mas estivesse enfrentando dificuldades. O casaco azul escuro era de lã fina urdida com veludo mais escuro, mas o uso deixara os punhos puídos. As calças estavam esgarçadas nos joelhos e as botas rachadas exibiam uma camada de poeira. Ainda assim, o sujeito caminhava empertigado, um feito impressionante, considerando os 4 homens do exército de Bashir atrás de si, empunhando as lâminas quase retas, mas levemente curvas, as pontas a pouquíssimas distâncias de sua costela. O calor não parecia incomodá-lo. Os olhos das donzelas acompanhavam seus passos. Rand observou Tem enquanto o homem e sua escolta cruzavam o pátio. O sujeito era pelo menos 15 anos mais velho do que ele.
Devia ter 35, no máximo alguns a mais. Pouco se sabia e menos ainda se encontrava nos livros a respeito de homens capazes de canalizar. Era um assunto evitado por grande parte das pessoas com um pingo de decência. Mas Randy aprendera tudo o que pudera. Eram relativamente poucos que de fato procuravam saber mais sobre o assunto, e este era um dos problemas. Desde a ruptura, a maioria dos homens que canalizavam nascia com habilidade, com potencial para ativá-la ao chegar à idade adulta. Alguns conseguiam controlar a loucura durante anos antes de serem encontrados e amansados por Aes Sedai. Outros já eram encontrados irremediavelmente loucos, por vezes menos de um ano depois de tocar Saidin pela primeira vez. Randy se mantivera agarrado à sanidade, ao menos até então, por quase 2 anos. Ao menos até então. Ainda assim, diante dele estava um homem que talvez tivesse conseguido manter esse feito durante 10 ou 15 anos. Só isso já valia de algo. A um gesto de Tomadi, o grupo parou alguns passos de Randy. Ele abriu a boca, mas, antes que pudesse se pronunciar, Lewis Terwin rompeu em sua mente em um frenesi. Samael e Demandred me odiavam, por mais honrarias que eu lhes concedesse. Quantas mais honrarias, mais ódio, até que venderam a alma e se afastaram, principalmente Demandred. Eu deveria tê-lo matado. Deveria ter matado todos eles. Arrasado a terra para matá-los. Arrase a terra! Com o rosto paralisado, Randy lutou para controlar a própria mente. Eu sou Randy Altor. Randy Altor. Nunca conheci Samael, Demandred ou nenhum deles. Que a luz me queime, sou Randy Altor. Com um eco débil, outro pensamento surgiu, vindo de algum lugar. Que a luz me queime. Parecia uma súplica. Então Lewis Terwin desapareceu, de volta a fossem quais fossem as sombras onde vivia. Bashir tirou vantagem do silêncio. Você alega ser Mazrin, tem? Ele soou descrente e Randy o encarou confuso. Era ou não era, tem? Só um louco alegaria ser aquele falso dragão, se fosse mentira. A boca do prisioneiro se contorceu no que poderia ser o esboço de um sorriso, e ele esfregou o queixo. Eu fiz a barba, Bashir. A voz trazia mais do que um toque de deboche. É meio quente aqui tão ao sul, você não percebeu? Mais quente do que deveria estar, mesmo por aqui. Quer alguma prova? Devo canalizar para você? Os olhos escuros do homem desviaram de relance para Randy. Depois retornaram a Bashir, cujo rosto ficava mais sombrio a cada instante. Talvez não. Não agora. Eu me lembro de você. Eu o derrotei em Ininjavar, até que aquelas visões surgiram no céu. Mas todo mundo sabe disso. O que ninguém sabe além de você e Mazrin tem. Com a atenção voltada para Bashir, o homem parecia ignorar os guardas, todos ainda segurando as espadas perto de suas costelas. Ouvi dizer que você abafou o que aconteceu com Muzar, Hakari e suas esposas. O deboche desaparecera. Ele simplesmente relatava o ocorrido. Eles não deveriam ter tentado me matar debaixo de uma bandeira de negociação. Creio que você tem arrumado boas posições para eles. Como serviçais? Tudo o que vão querer agora é servir e obedecer. Não conseguirão ser felizes de outra forma. Eu poderia tê-los matado. Todos os 4 empunharam as adagas. Tem, rosnou Bashir, levando a mão depressa ao cabo da espada. Seu. Randy se pôs entre os dois, agarrando o punho da mão que tentava erguer a espada. As espadas dos guardas e de Tomadi já estavam encostando em Tem, de certo tocando a carne,
pela forma como estavam cravadas em seu casaco, mas ele não esboçou reação. Você veio me ver? Inquiriu Rand. Ou insultar Lord Bashir? Se fizer isso de novo, vou deixar que ele o mate. Minha anistia perdoa o que você fez, mas não permite que fique se gabando de seus crimes. Tay analisou Rand por um instante antes de falar. Apesar do calor, o sujeito quase não suava. Vim ver você. Foi você que eu vi no céu. Dizem que enfrentou o Tenebroso em pessoa. Não era o Tenebroso, respondeu Rand. Bashir não estava exatamente lutando contra seu gesto de contenção, mas sentia o braço tensionado do homem. Se o soltasse, aquela lâmina estaria cravada em Tay em um piscar de olhos. A menos que usasse o poder. Ou que Tay usasse. Era preciso evitar isso, se possível, continuou segurando o punho de Bashir. Ele se autodenominava Baal Zamon, mas acho que era Isramael. Eu o matei depois, na Pedra de Tear. Ouvi dizer que você matou vários abandonados. Devo chamá-lo de Lorde Dragão? Ouvi esse pessoal usando esse título. Pretende matar todos os abandonados? Você tem outra ideia de como resolver essa questão? Perguntou Rand. Ou eles morrem, ou o mundo morre. A não ser que você acredite que eles possam ser persuadidos a abandonar a sombra, da mesma forma que abandonaram a luz. Aquilo estava ficando ridículo. Lá estava ele, conversando com um sujeito espetado por 5 pontas de espadas, que com certeza tiravam sangue por baixo do casaco enquanto ele próprio continha outro sujeito, ávido por cravar a sexta espada e arrancar mais do que um filete de sangue. Pelo menos os homens de Bashir eram disciplinados o bastante para não fazer mais sem ordens de seu general. Pelo menos Bashir estava mantendo a boca fechada. Admirado com a frieza de Tay, Rand prosseguiu mais depressa que pôde, tentando não parecer precipitado. Sejam lá quais forem seus crimes, Tay, não são nada perto dos crimes dos abandonados. Você já torturou uma cidade inteira, já obrigou milhares de pessoas a ferirem umas às outras lentamente, a ferirem seus entes queridos. Semirhage fez isso, e simplesmente porque podia fazê-lo, para provar que era capaz, por puro prazer. Você já matou crianças? Grindal matou. Dizia que era bondade de sua parte, que as matava para que não sofressem ao ver seus pais escravizados e levados embora por ela. Só torcia para que os outros aldaeanos estivessem escutando com metade da atenção de Tay, que estava até um pouco inclinado para a frente, parecendo interessado. E torcia para que os outros não fizessem muitas perguntas a respeito de onde tinham vindo todas aquelas informações. Você deu os seres humanos para Trollocs comerem? Todos os abandonados fizeram isso. Os prisioneiros que não se curvaram a eles eram sempre dados aos Trollocs, isso se não fossem mortos na hora. Mas Demandred aprisionou 2 cidades só porque achava que o povo delas o menosprezara antes de ele se voltar para a sombra. Cada homem, mulher e criança foi parar na barriga de um Trolloc. Misaana construiu escolas no território que controlava. Escolas onde crianças e jovens eram instruídos a respeito da glória do Tenebroso, onde eram ensinados a matar os colegas que tinham dificuldade de aprender. Eu poderia continuar. Poderia numerar os 13, um a um, listando as centenas de crimes escabrosos atribuídos a cada um deles. Seja lá o que você tenha feito, nem se compara. E agora você veio receber o meu perdão, para caminhar na luz e se submeter a mim, para enfrentar o Tenebroso com uma força com a qual jamais enfrentou ninguém. Os abandonados estão vacilantes. Pretendo caçar todos e erradicá-los. E você vai me ajudar. É por isso que merece o perdão. E, para dizer a verdade, é provável que você mereça mais sem perdões até que a última batalha tenha terminado. Enfim, sentiu o braço de Bashir relaxar,
a espada do homem deslizar de volta para dentro da bainha, quase não conseguiu abafar um suspiro de alívio. Não vejo motivo para vigiá-lo tão de perto. Guardem as espadas. Hesitantes, Tumad e os outros começaram a embainhar as espadas. Hesitantes, mas obedeceram. Tem, então, se pronunciou. Me submeter? Eu tinha pensado mais em estabelecer uma espécie de aliança entre nós dois. Os outros saldaianos ficaram tensos. Bashir ainda estava atrás de Rand, mas ele já podia sentir que o homem ficara tenso. As donzelas não moviam um só músculo, exceto pela mão de Jalane, que tremulou de leve em direção ao véu. Tem inclinou a cabeça sem perceber. Eu seria o parceiro inferior, é claro, apesar de já ter tido muitos anos a mais do que você de estudo de poder. Há tanto que eu posso lhe ensinar. A ira se avultou dentro de Rand até embotar a visão. Falara sobre coisas das quais não deveria saber. De certo, dera origem a dezenas de rumores a respeito de si mesmo e dos abandonados. Tudo para suavizar o terror das ações daquele sujeito. E o homem tinha a audácia de falar em uma aliança? Dentro de sua mente, Lewis Terry se enfurecia. Mate-o! Mate-o agora mesmo! Mate-o! Pela primeira vez, Rand não se deu ao trabalho de calar a voz. Nada de alianças, rosnou. Nada de parcerias. Eu sou o dragão renascido, tem. Eu. Se você tiver algum conhecimento de que eu possa tirar proveito, vou usá-lo. Mas você vai aonde eu mandar, fazer o que eu mandar e quando eu mandar. Sem hesitar, Tem deslizou até o chão, prostrando-se apoiado em um dos joelhos. Eu me submeto ao dragão renascido. Vou servir e obedecer. Os cantos de sua boca se contorceram outra vez naquele esboço de sorriso, enquanto ele se levantava. Tumad o encarava, boquiaberto. Rápido assim? Murmurou Rand. A raiva não se dissipara. Estava incandescente. Se cedesse, não sabia ao certo o que poderia acabar fazendo. Lewis Terry ainda balbuciava nas profundezas de sua mente. Mate-o! Você tem que matá-lo! Rand afastou Lewis Terry, transformando em um murmúrio quase inaudível. Talvez não devesse se surpreender. Coisas estranhas aconteciam perto dos Taverém, ainda mais de um Taverém tão forte quanto ele. Não deveria se surpreender ao ver um homem mudar de ideia tão depressa, mesmo alguém cujo destino parecia gravado na pedra. Porém, a raiva o dominava, junto com uma forte desconfiança. Você se declarou dragão renascido, lutou batalhas por toda a Saldaia. Só foi capturado porque ficou inconsciente. E agora desiste assim tão fácil? Por quê? Tem, deu de ombros. Que escolha eu tenho? Vagar pelo mundo sozinho, sem amigos, perseguido, enquanto você conquista todas as glórias? Isso supondo que Bashir não dê um jeito de me matar antes que eu consiga sair da cidade, ou essas suas mulheres Aiel. Mesmo que não consigam, mais cedo ou mais tarde as Aes Sedai vão me encurralar. Duvido que a torre vá se esquecer de Mazrin Tem. Ou eu posso seguir você, e parte dessa glória será minha. Pela primeira vez, o sujeito olhou em volta, examinando os guardas e as donzelas, e balançou a cabeça como se não conseguisse acreditar. Poderia ter sido eu. Como eu poderia saber se não tentasse? Eu posso canalizar, sou forte nisso. Que indicativos eu tinha de que não era o dragão renascido? Só precisava cumprir uma das profecias. E como você daria um jeito de ter nascido nas encostas do Monte Dragão? Perguntou Rand com frieza. A primeira profecia a ser cumprida. Tem contorceu a boca outra vez. Não era um sorriso de verdade. Seus olhos denunciavam isso. Os vencedores escrevem a história. Se eu tivesse tomado a pedra de Tear,
A história teria demonstrado que nasci no Monte Dragão, de uma mulher jamais tocada por um homem, e que os céus se abriram, radiantes, para anunciar a minha chegada. O tipo de coisa que dizem a seu respeito agora. Mas foi você quem tomou a pedra com seus Aiel, e o mundo o aclama como um dragão renascido. Eu não sou idiota de resistir a isso. Você é o escolhido. Bem, já que eu não posso comer o bolo inteiro, me contento com os farelos que caírem no meu prato. Você pode ter honras, tem, ou pode não ter. Se vai começar a se atormentar por conta disso, pense no que aconteceu com os outros que fizeram o mesmo que você. Logan foi capturado e amansado, e há rumores de que morreu na torre. Um sujeito sem nome decapitado em Radon Mirk pelos Tairenos. Outro queimado pelos Murandianos. Queimado vivo tem. E também foi isso que os ilhanenses fizeram com Gorin Rogad 4 anos atrás. Não é um destino que eu gostaria de ter, concluiu Ten com a voz, em voz calma. Então esqueça as honras e lembre-se da última batalha. Tudo o que eu faço é pensando em Tarmongardon. Tudo o que eu mandar você fazer será com isso em mente. Você deve pensar sempre em Tarmongardon. É claro, tem isso em tuas mãos. Você é o dragão renascido. Não tenho dúvidas. Reconheço isso publicamente. Nós marchamos para Tarmongardon. E as profecias afirmam que você sairá vitorioso. E as histórias vão lembrar que Mazrinten foi seu braço direito. Talvez, respondeu Rand em um tom rude. Vivera profecias demais para acreditar que qualquer uma delas se realizasse exatamente do jeito que prometia. Ou que eram garantia de alguma coisa. Acreditava que as profecias estabeleciam as condições necessárias para determinado acontecimento. Só que satisfazer as condições não era garantia de que tal coisa fosse ocorrer, apenas de que poderia ocorrer. Algumas condições fixadas pelas profecias do dragão eram mais do que indicativos de que ele teria de morrer para ter qualquer chance de vitória. Pensar nisso não o ajudava a manter o temperamento sob controle. Queira a luz que essa sua oportunidade não chegue tão cedo. Agora, que conhecimentos você tem que eu possa fazer uso? Consegue ensinar homens a canalizar? Consegue testar um homem para saber se ele tem condições de aprender? Ao contrário das mulheres, um homem capaz de canalizar não conseguia simplesmente sentir a habilidade de outro. As diferenças entre homens e mulheres em relação ao poder único eram quase tantas quanto as que havia entre homens e mulheres no geral. Às vezes, essas diferenças eram sutis, feito um fio de cabelo. Outras eram tão opostas quanto pedra e seda. E a sua anistia? Quer dizer que realmente apareceram alguns imbecis querendo aprender a ser como eu e você? Bashir apenas encarava Ten, cheio de desprezo, os braços cruzados e os pés bem afastados, mas Tumad e os guardas se remexiam, incomodados. As donzelas, não. Rand não fazia ideia de como as donzelas se sentiam em relação ao número de homens que havia respondido ao seu chamado, mas elas nunca demonstravam coisa alguma. Com a lembrança de Ten como falso dragão ainda pulsando forte, poucos saldaianos conseguiam esconder a inquietação. Só me responda, Ten. Se puder fazer o que eu quero, então diga. Se não puder, era a raiva dentro dele que falava. Não podia mandar o homem embora, não com uma nova luta a cada dia. Ten, no entanto, parecia crer que Rand faria isso. Consigo fazer as duas coisas, respondeu mais do que depressa. Encontrei 5 ao longo dos anos. Não que eu estivesse procurando. Mas apenas um teve coragem de prosseguir depois de ser testado. Ele hesitou, então acrescentou. Ele enlouqueceu 2 anos depois. Tive que matá-lo antes que ele me matasse. 2 anos. Você consegue refrear a loucura há muito mais tempo. Como?
Está preocupado? Murmurou Tem. Então deu de ombros. Não posso ajudar. Não sei como. Eu simplesmente consigo e pronto. Estou lúcido como... Ele voltou os olhos na direção de Bashir, ignorando o olhar impassível do homem. Como Lord Bashir. De repente, Rand foi tomado por dúvidas. Metade das donzelas voltaram a observar o pátio. Elas nunca se mantinham tão atentas a uma possível ameaça a ponto de ignorar outras. A possível ameaça era Tem, e a segunda metade de donzelas ainda tinha os olhos cravados nele e em Rand, querendo captar o menor indício de que a ameaça se tornasse real. Qualquer homem estaria atento àquilo, mas aquelas mulheres com uma ameaça de morte súbita nos olhos, nas mãos. Rand estava ciente e elas estavam ali para protegê-lo. Tumad e os outros guardas ainda mantinham as mãos nos cabos das espadas, prontos para empunhá-las outra vez. Se os homens de Bashir e Azael decidissem matar Tem, seria bem difícil que ele escapasse daquele pátio, por mais que canalizasse, a não ser que Rand o ajudasse. Ainda assim, Tem dispensava aos soldados e às donzelas a mesma atenção que a colunata e as pedras do pavimento. Seria coragem, genuína ou fingida, ou algo mais? Uma espécie de loucura? Depois de um instante de silêncio, Tem prosseguiu. Você ainda não confia em mim. Não há motivos para isso. Ainda. Com o tempo, você vai confiar. Em consideração a essa futura confiança, eu lhe trouxe um presente. Ele puxou um embrulho surrado de debaixo do casaco, um pouco maior do que 2 punhos de um homem. Franzindo o senho, Rand apanhou o embrulho e prendeu a respiração, a sentir a forma rígida em volta de pano. Puxou depressa os trapos multicoloridos, revelando um disco do tamanho de sua palma. Um disco igual ao do estandarte escarlate pendurado no alto do palácio, metade branco e metade negro, o antigo símbolo dos Aes Sedai, de antes da ruptura do mundo. Passou os dedos pelas 2 lágrimas gêmeas. Apenas 7 daqueles haviam sido fabricados, todos de Coendilar. Selos da prisão do Tenebroso, selos que mantinham o Senhor das Trevas apartado do mundo. Rand estava de posse de outros 2, ambos muito bem escondidos, muito bem protegidos. Nada era capaz de destruir Coendilar, nem mesmo o poder único. A borda de uma taça delicada feita de pedra do coração, era capaz de riscar aço e diamante. Mas 3 dos 7 tinham sido destruídos. Ele os vira estilhaçados, e vira Moiraine arrancar uma lasca da borda de um deles. Os selos estavam se enfraquecendo, só a luz sabia como ou porquê. O disco em suas mãos ainda apresentava a rigidez lustrosa de Coendilar. Parecia uma mistura da mais fina porcelana com metal polido, mas ele tinha certeza de que se quebraria se o deixasse cair nas pedras a seus pés. 3 quebrados. Estava de posse de outros 3. Onde estaria o 7º? Restavam apenas 4 selos entre a humanidade e o tenebroso. 4, se o último ainda estivesse inteiro. Apenas 4 separavam a humanidade da última batalha. Enfraquecidos como estavam, será que ainda continham bem a prisão? A voz de Leusterwin irrompeu como um trovão. Quebre! Quebre todos! Você precisa quebrar todos! Precisa quebrar todos! Quebre e ataque! Você precisa atacar depressa! Precisa atacar agora! Quebre! 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 Rand estremeceu com o esforço de lutar contra aquela voz, repelindo o nevoeiro que se grudava à sua mente feito teias de aranha. Seus músculos doíam como se ele lutasse contra um gigante de carne e osso. Aos poucos, foi empurrando o nevoeiro de Leusterwin para as entranhas mais profundas, as sombras mais ocultas que podia encontrar dentro da própria mente. De súbito, ouviu as palavras que murmurava com a voz rouca.
Precisa quebrar agora. Quebre tudo. Quebre, quebre, quebre. Percebeu que segurava o selo acima da cabeça, prestes a esmagá-lo no pavimento branco. A única coisa que o impedia era Bashir nas pontas dos pés, as mãos erguidas agarrando seus braços. Eu não sei o que é isso, murmurou o Marechal General. Mas você não acha melhor esperar um pouco antes de quebrar? Tumad e os outros já não olhavam para Tem, encaravam Rand embasbacados. Até as donzelas o observavam, os olhos cheios de preocupação. Sulim fez menção de dar um passo em direção aos homens, e Jalane, sem nem perceber, estendeu a mão para Rand. Realmente, Rand engoliu em seco. A garganta doía. É melhor não. Bashir deu um passo atrás, hesitante, e Rand baixou a mão que segurava o selo, também hesitante. Se Rand considerara Tem imperturbável, agora tinha uma prova do contrário. O rosto do falso dragão estava tomado pelo choque. Você sabe o que é isso, Tem? Inquiriu. Deve saber, ou não teria trazido para mim. Onde foi que encontrou isso? Tem outro? Sabe onde está? Não, respondeu Tem, a voz instável. Não exatamente de medo. Parecia mais um homem que presenciara um despenhadeiro se desintegrar sob seus pés e, de repente, de alguma forma, se vira de volta em solo firme. Esse é o único que eu... Ouvi toda sorte de rumores desde que fugi das Aes Sedai. Monstros surgindo do meio do nada, feras estranhas. Homens falando com animais e os animais respondendo. Aes Sedai enlouquecendo como deveria acontecer conosco. Eita. Aldeias inteiras enlouquecendo, matando umas às outras. Alguns podem ser verdade. Metade do que eu sei ser verdade é igualmente doido. Ouvi dizer que alguns dos selos tinham sido destruídos. Um martelo poderia quebrar esse aí. Bashir franziu o senho, encarou o selo nas mãos de Rand e arquejou. Agora entendia. Onde foi que você encontrou isso? Repetiu Rand. Se conseguisse encontrar o último, então o quê? Lewis Terran se revolvia em sua mente, inquieto, mas ele se recusava a escutar. No último lugar onde você poderia imaginar, disse Tem, que eu creio ser o primeiro lugar onde deveríamos procurar pelos outros. Uma fazendinha decadente em Saldaea. Parei para pegar água e o fazendeiro me entregou o disco. Era velho, sem filhos ou netos para herdar o objeto, e achou que eu fosse o dragão renascido. Contou que a família guardara o disco por mais de 2000 anos, que foram reis e rainhas durante as guerras dos Trollocs, nobres durante a época de Arthur Asa de Gavião. Talvez a história seja verdade. Seria tão improvável quanto encontrar esse disco em Manchoupana a poucos dias de viagem até a fronteira da Praga. Rand assentiu. Depois parou para recolher os trapos do embrulho. Estava acostumado a ver o improvável acontecer a seu redor, e por vezes também devia acontecer em outras terras. Reembrulhou o selo depressa e o entregou a Bashir. Guarde isso com muito cuidado. Quebre! Ele sufocou a voz. Nada pode acontecer com esse disco. Bashir tomou o embrulho com as duas mãos em um gesto reverente. Rand não soube ao certo se a mesura era para ele ou para o selo. Estará seguro durante 10 horas ou 10 meses até que você o requeira. Por um instante, Rand analisou o Marechal General. Todos estão esperando eu enlouquecer. Estão todos com medo, menos você. Agora há pouco, você deve ter pensado que eu finalmente tinha ficado louco. Mas mesmo assim não teve medo de mim. Bashir deu de ombros, abrindo um sorriso por trás do bigode grisalho. Quando dormi pela primeira vez em cima de uma cela, Muad Shiad era marechal-general. O homem era louco, feito uma lebre no início da primavera.
Revistava o camareiro 2 vezes por dia para ver se ele não estava escondendo veneno, e só bebia vinagre e água, que alegava ter um efeito de neutralizar o veneno com o qual o sujeito o alimentava. Mas, durante todo o tempo em que convivia com ele, ouvi comer tudo o que seu camareiro preparava. Uma vez, mandou derrubar um bosque de carvalhos, porque as árvores estavam olhando feio para ele. Depois insistiu para que os troncos caídos tivessem funerais decentes, e ele próprio conduziu a oração. Você faz ideia do tempo que leva para cavar covas para 23 carvalhos? Por que ninguém fez nada? A família dele? Os que não eram tão loucos quanto ele, ou mais, tinham medo de olhá-lo com desconfiança. De todo modo, o pai de Tenóbia não teria deixado ninguém encostar um dedo em Chiade. Ele podia ser louco, mas comandava melhor que qualquer um que já conheci. Nunca perdeu uma batalha. Sequer chegou perto disso. Rand repetiu. Então você me segue porque acha que eu posso superar o tenebroso nas táticas de batalha? Eu sigo porque você é quem é, respondeu Bashir baixinho. O mundo precisa seguir você, ou os que sobreviverem vão desejar ter morrido. Hesitante, Rand aqueceu. As profecias diziam que ele iria destruir nações e reuni-las. Não que ele desejasse fazer isso, mas as profecias eram seu único guia para como lutar a última batalha, como vencê-la. E achava, mesmo sem elas, que unir as nações era necessário. A última batalha não seria travada apenas entre ele e o Tenebroso. Não podia acreditar nisso. Por mais que pudesse estar enlouquecendo, ainda não chegara ao ponto de se julgar mais que um simples homem. Aquela também seria uma batalha da humanidade contra Trollocs e Mirdraal. Contra todo o tipo de crias da sombra que a praga fosse capaz de regurgitar, e contra amigos das trevas emergindo de seus esconderijos. Haveria outros perigos na jornada até Tarmon-Gaidon, e, se o mundo não estivesse unido... Você faz o que tem de ser feito. Não sabia dizer se a voz viera dele mesmo ou de Lewis Terry, mas até onde sabia era verdade. Avançou depressa até a coluna mais próxima, olhou para trás e disse para Bashir: Vou levar Tem para a fazenda. Quer vir junto? Fazenda? Perguntou Tem. Bashir balançou a cabeça. Não, obrigado, respondeu em um tom seco. O sol aldeiano podia não aparentar nervosismo, mas Rand e Tem juntos de certo era o máximo que ele era capaz de suportar. Ele claramente evitava a fazenda. Meus homens estão ficando moles em policiar as ruas para você. Pretendo dar uma dura em um deles, durante algumas horas. Você ia inspecioná-los hoje à tarde. Mudou de ideia? Que fazenda? Perguntou Tem. Rand soltou um suspiro, se sentindo cansado de repente. Não mudei de ideia. Estarei na inspeção, se possível. Aquilo era importante demais para mudar de ideia, embora ninguém além de Bashir e Matt soubessem. Não podia deixar que pensassem que era mais do que uma formalidade, uma cerimônia inútil para um homem cada vez mais tomado pela pompa de sua posição. O dragão renascido indo receber a saudação de seus soldados. Também tinha outra visita a fazer naquele mesmo dia. Uma que todos pensariam estar sendo mantida em segredo. Poderia até continuar em segredo para a maioria, mas Rand não tinha dúvidas de que as pessoas que ele queria soubessem, saberiam. Apanhou a espada, apunhada em uma das colunas estreitas, e a afivelou-a por cima do casaco aberto. O cinto era de couro de javali, escuro e sem adornos, bem como a bainha e o cabo comprido. A fivela era ornamentada com um dragão de aço e ouro, muito bem trabalhado. Precisava se livrar daquela fivela, encontrar algo mais simples. Mas não podia fazer isso. Fora presente de Avienda, e justamente por isso deveria se livrar daquilo. Não conseguia encontrar uma solução para aquele ciclo de pensamentos.
Algo mais o aguardava ali. Uma lança de 2 pés de comprimento, com borla verde e branca abaixo da ponta afiada. Ao virar-se de volta para o pátio, ergueu-a. Uma das donzelas entalhara o cabo curto com dragões. Alguns já chamavam aquilo de cetro do dragão, sobretudo Helênia e seu grupo. Rand mantinha o objeto por perto para se lembrar de que talvez tivesse mais inimigos do que conseguia enxergar. Que fazenda é essa que você está falando? A voz de Ten ganhou firmeza. Aonde é que pretende me levar? Rand analisou o homem por um longo instante. Não gostava de Ten. Alguma coisa nos modos dele. Ou talvez algo em si próprio. Passara tempo ele sendo o único que conseguia sequer pensar em canalizar sem medo das Aes Sedai. Bem, não fazia muito tempo, e pelo menos as Aes Sedai não tentariam amansá-lo. Não agora que sabiam quem ele era. Poderia ser simplesmente isso? Ciúme por não ser mais o único? Achava que não. Apesar de tudo mais, acolheria quantos homens capazes de canalizar tranquilos que pudesse encontrar no mundo. Enfim, deixaria de ser uma aberração. Não. Não chegaria a tanto. Não deste lado de Tarmongaidan. Ele era o único, o dragão renascido. Quaisquer que fossem os motivos, ele simplesmente não gostava do sujeito. Mate esse homem, ganhou-lhe o Sterling. Mate todos eles. Rand abafou a voz. Não era obrigado a gostar de Ten, só precisava usá-lo. E confiar nele, o que era o mais difícil. Vou levá-lo a um lugar onde você pode me servir, respondeu Rand com frieza. Ten não se encolheu nem franziu o rosto. Apenas observou e aguardou, os cantos da boca por um breve instante se contorcendo naquele meio sorriso.